começando Bora RS nesta quarta-feira e a gente começa, claro, falando de vacinação, porque terminaram as doses para a primeira aplicação aqui na capital gaúcha. Ontem, 3 postos já estavam sem doses para vacinação de adultos com 50 anos fora dos grupos prioritários. Segue a vacinação da segunda dose para quem está em atraso com a Pfizer, com a AstraZeneca ou com a Coronavac. E novas doses devem chegar ao estado. Essa é a boa notícia. A gente fica na expectativa para essa retomada da primeira aplicação. Quem tem as informações da redação da Band RS, Guilherme Milman. Enquanto a Secretaria Estadual da Saúde ainda não confirma a data de chegada das mais de 430 mil doses de vacinas da AstraZeneca, da Pfizer e da Janssen, que estão previstas para chegar aqui no Rio Grande do Sul, cada vez mais municípios têm suspendido a campanha de vacinação para a primeira dose. Ontem já tínhamos visto o anúncio da Prefeitura de Porto Alegre que a partir de hoje as vacinas disponíveis são apenas aquelas para quem já se vacinou pela primeira vez, né? As vacinas de segunda dose da Pfizer, da Coronavac e da AstraZeneca. Também há uma possibilidade aqui em Porto Alegre daquelas pessoas que conseguiram um agendamento pelo aplicativo, um serviço que está sendo disponibilizado em 3 postos de saúde durante o período da noite. No entanto, a oferta de horários é muito baixa, por isso não deve contemplar uma grande quantidade de pessoas, né, que no momento são aquelas a partir de 50 anos, que não estão necessariamente nos grupos prioritários. De acordo com o Conselho das secretarias, né, o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul, a tendência é que enquanto não houver a chegada definitiva dessas doses, cada vez mais municípios acabam sofrendo com a falta de oferta das vacinas contra a Covid-19. Bom, então enquanto não chega essa nova remessa, expectativa aí de quase 500 mil unidades aqui para o Rio Grande do Sul, pode ser ainda agendada a primeira aplicação. Para quem tem aí está aí na faixa dos 50 anos, pode tentar ali o agendamento pelo aplicativo que a Prefeitura lançou essa semana. Eu digo tentar porque são poucas vagas, então pode ser que já não tenha mais a gente falando aqui, então vale a tentativa, senão vai ter que esperar aí o novo carregamento. Vamos torcer para ser essa semana ainda. Bom, em Brasília acontece a CPI da Covid. Ontem foi um dia de depoimento do Osmar Terra, gaúcho Osmar Terra, e o Guilherme Macalossi traz as informações para a gente desse dia que teve muitas revelações na CPI em Brasília. CPI não serve para discutir tese. Tese se debate na academia ou em um congresso científico. CPI serve para investigar atos. Nessa semana se ouviu o deputado federal Osmar Terra, tido por muitos como aquele que comanda o gabinete paralelo, Shadow Border sanitário do governo Bolsonaro. E foi absolutamente inócuo, contraproducente. Se perderam numa conversa fiada que não faz o menor sentido. Afinal de contas, qual é o interesse da sociedade brasileira se os suecos foram bem ou mal no combate à pandemia? O que importa é a CPI da Covid se desdobrar em linhas investigativas que possam produzir materialidade, ou seja, documentação que comprove a responsabilidade dos agentes públicos. E agora há um fato que deve ser analisado: a aquisição da vacina Covaxin da Índia, um preço infinitamente superior ao pago pelo governo brasileiro a outros laboratórios. Enquanto a vacina da AstraZeneca foi comprada a R$19 a unidade, a da Covaxin foi a R$80, num contrato de 1,6 bilhão de reais. O Ministério Público aponta indícios de irregularidade, ou seja, tem cara e cheiro de corrupção. Será que é? Vamos descobrir aí nos próximos dias. É nisso que a CPI tem que se focar para que depois se transforme em algo substancioso no relatório final e possa ser usado numa eventual denúncia. O Macalossi volta daqui um pouquinho, 2 da tarde, aqui no canal do YouTube da Band RS, nos Bastidores do Poder. Programa das 2 às 4 da tarde. Tem todas as informações sobre a CPI em Brasília e também o que acontece aqui no Rio Grande do Sul e no mundo.
Bom, e as barreiras sanitárias? Você está nos acompanhando aí, a gente vem falando sobre barreira sanitária do aeroporto, barreira sanitária em Uruguaiana na fronteira, e ontem começou a funcionar também a barreira sanitária no Transurb, aqui em Porto Alegre. A Laís Dapper está lá em uma das estações e traz as informações pra gente. Entrou em funcionamento hoje a barreira sanitária da Estação Mercado da Transurb. Essa é a segunda barreira sanitária instalada em Porto Alegre. A primeira é lá no Aeroporto Internacional Salgado Filho. Aqui há uma câmera de monitoramento que faz a medição da temperatura de todos os passageiros que desembarcam do trem. Além disso, também deixa registrado o gênero e a faixa etária dessas pessoas. Quem tiver a temperatura alterada vai ser levada para uma salinha que fica aqui ao lado e vai fazer o teste rápido para Covid. Caso dê positivo, essa pessoa será encaminhada para atendimento médico. A expectativa é que, além das pessoas que apresentam alteração, cerca de 10% dos passageiros sejam testados de forma aleatória, para se ter um panorama. Essa câmera faz a medição de 5.000 pessoas a cada 30 minutos. Obrigada, Laís. E a gente vê a importância dessas barreiras, né? Aqui no Aeroporto Salgado Filho já tem mais de uma semana desse controle, né? É o nome da pessoa, por onde ela passou, passa ali por um teste rápido, e mais de 2.000 testes foram aplicados nesse período e 26 pessoas testaram positivo. Pode parecer um número pequeno, mas são 26 pessoas que serão acompanhadas, que terão aí um monitoramento, uma quarentena, e se não tivesse a barreira, isso não aconteceria. Então a importância dessas barreiras e de quem precisar passar por uma delas, dessa compreensão, né, de que é importante para a saúde de todos. Mas falando em saúde, tem um detalhe importante que também é preciso ser levado em conta quando a gente fala em ocupação de leitos de UTI. No início da pandemia, a gente tinha uma idade avançada na ocupação dos leitos de UTI. E essa idade está reduzindo a cada mês. Então, Guilherme Milman, lá da redação da Band, tem as informações sobre vacinação versus ocupação de leitos de UTI. Boa tarde, Cissa. Boa tarde a todos. Olha, os efeitos da vacinação contra a Covid-19 já podem ser notados nos hospitais aqui de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. No Hospital de Clínicas, por exemplo, 78% dos pacientes que estão internados em estado grave com a doença têm menos de 60 anos. A média de idade hoje desses pacientes que estão internados em leitos de UTI é de 49 anos, 12 anos a menos do que era registrado em agosto do ano passado, no primeiro momento de maior agravamento de casos aqui no Rio Grande do Sul. De acordo com os médicos do Hospital de Clínicas, isso é sim efeito da vacinação, já que hoje a gente tem grande parte do público acima de 60 anos imunizado com as 2 doses, mas também o hospital, por ser de referência, acaba recebendo muitos pacientes jovens com comorbidades. Esses pacientes jovens com comorbidades, inclusive, muitos não se vacinaram, pois possuem algumas doenças que não constam no Plano Nacional de Imunização. É o caso, por exemplo, de portadores de hipertensão leve ou também algumas pessoas obesas que têm um IMC um pouco abaixo do que aquele que consta no documento do Plano Nacional de Imunizações. Logo mais às 6 horas da tarde tem Tempo Real aqui no canal do YouTube da Band RS. Osíris Marins comanda a reportagem da Band em ação, trazendo as informações do dia para você se atualizar aí também o que vai ser notícia no dia seguinte. E um dos assuntos que o Osíris vai trazer logo mais às 6 da tarde, ele adianta aqui pra gente no Bora RS sobre feminicídios, ações que o Estado está tomando para que a gente evite esse crime bárbaro. Boa tarde, Cissa. Pois a Assembleia Legislativa aprovou a autorização para a instalação de 8 novas promotorias de justiça na área de proteção à mulher, violência contra a mulher e família no estado do Rio Grande do Sul. Nós temos aí redução de criminalidade no estado do Rio Grande do Sul, mas há um índice que ainda preocupa muito, que é a questão envolvendo feminicídios. A Assembleia justamente está nesta linha de tentar ajudar nesse processo todo, juntamente com o Ministério Público Estadual, a reduzir esses índices, que ainda são muito elevados perante as demais estatísticas em nível nacional. Muito tem se feito através das ações da polícia, Patrulha Maria da Penha, mas a pandemia e a restrição social acabou agudizando muito, acentuando muito essa questão envolvendo a violência contra a mulher. Essas 8 novas promotorias constituem instalação de estrutura completa para combate a feminicídio
e violência contra a mulher dentro da família, na questão doméstica. Estarão sendo instaladas aí na região Zona Sul do Estado, Rio Grande, Planalto Médio, lá em Passo Fundo, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, região central em Santa Maria. São estruturas extra, justamente, de proteção, que estarão alinhadas juntamente com as estruturas já estabelecidas de Brigada Militar, de Polícia Civil. Há também um programa dentro da Assembleia que é o Reforchi, proteção das mulheres, os homens protegendo as mulheres. São estruturas numa teia de combate à violência contra a mulher, à violência doméstica. É importante a decisão do Parlamento e autorização. Cada uma dessas promotorias terá ali os cargos de promotor, assessoria e toda a estrutura necessária para que a mulher possa recorrer, ter um canal a mais de proteção e também de denúncia e investigação. Cissa. E se tem Osíris às 6 da tarde no canal do YouTube, um pouquinho antes, às 4, Rogério Forcolém chega com o Brasil Urgente RS. E na edição de hoje, a repórter Brenda Aurélio vai contar o caso de um feminicídio em Viamão. A gente trouxe aqui, antecipou ontem aqui no Bora RS as informações com o Guilherme Milman, mas a Brenda hoje vai lá em Viamão, na casa, contar a história dessa mulher que foi morta um pouco antes da festa de aniversário, justamente aí para incentivar outras mulheres a denunciarem, a prestarem depoimento, a procurarem ajuda quando precisam. Então, 4 da tarde tem Brasil Urgente com Rogério Forcolém e um pouquinho depois, às 6 horas, Osíris Marins com o Tempo Real. Bom, e agora vamos falar de esporte? Hoje não tem rodada da dupla, tem jogo da seleção. Mas amanhã a dupla entra em campo e olha, técnico novo no Beira-Rio e técnico precisando reforçar o trabalho no Grêmio. A gente vai saber as informações do esporte com o apresentador dos Donos da Bola, Leonardo Meneghetti, aqui estreando no Bora RS. Oi, Meneghetti. A dupla Granal está no mercado. O Internacional reavaliou o seu grupo de jogadores e observou a necessidade de contratar prioritariamente um zagueiro. Bruno Mendes, uruguaio, 21 anos, do Corinthians, deve ser anunciado nas próximas horas. Mas as possibilidades de reforço para o Inter não param por aí. O clube pode ainda repatriar Sidney, zagueiro formado no próprio Beira-Rio, que hoje está no futebol espanhol. Ele é gaúcho e também procura ainda um lateral esquerdo. E ontem, ao final do dia, eu obtive a informação que o Grêmio, embora tenha surgido a especulação que o Grêmio encerraria o seu ciclo de reforços, nada disso. O Grêmio também quer se reforçar e procura prioritariamente um lateral esquerdo e ainda um atacante, preferencialmente um centroavante. A dupla Granal entra em campo nesta quinta-feira. O Inter busca a recuperação no Campeonato Brasileiro, vai a Chapecó encarar o bom time da Chapecoense e precisa, no mínimo, de um empate. Lembro que esse jogo é a estreia do técnico uruguaio Diego Aguirre. E o Grêmio também, nesta quinta-feira, encara o Santos em busca de sua primeira e necessária vitória no Campeonato Brasileiro. Valeu, Meneghetti. Ele que volta, hein, no canal do YouTube da Band, do Esporte da Band. Logo mais às 7 horas ele comanda os Donos da Bola na rádio e também aqui no canal do YouTube. Ele e todo o time de esportes da Band, trazendo as informações do dia, imperdível, a partir das 7 horas da noite, de segunda a sexta, os Donos da Bola na rádio e também aqui no YouTube. Bom, e a gente encerra essa edição do Bora de hoje, terceiro dia de inverno. O tempo esquentou um pouquinho, né? Quem está aqui na capital pode sentir que amanhã já não foi tão gelada. Pelo interior, temperaturas um pouco mais baixas, mas há previsão de virada no tempo. Então atenção, para quem for sair de casa agora à tarde, é preciso levar um guarda-chuva, é preciso levar um casaco, porque pode depois no final do dia cair a temperatura e principalmente fechar a casa, porque há previsão de chuva e de vento forte. Vento forte mais para a área litorânea, mas aqui na capital, em outros pontos do estado, também pode ventar um pouquinho mais, então é preciso deixar a casa bem fechada para quem precisar sair de casa agora à tarde, voltar um pouquinho depois da noite. E a gente encerra essa edição do Bora, então, nesse terceiro dia de inverno, falando de chocolate quente. Chocolate, né? Pode ser no café da tarde, pode ser no café da manhã, ou então à noite, antes de dormir, para aquecer e ter uma boa noite de sono. A Guria Natureba traz uma dica bem bacana pra gente, além do chocolate quente, como deixar a xícara bem enfeitada. Fique aí com a receita, então a gente volta amanhã, Bora RS, sempre, de segunda a sexta, meio-dia, aqui no canal do YouTube da Band RS. Até lá! Que tal um chocolate quente enfeitado? Uma dica para terminar ou começar o dia.
Derreta chocolate, coloque em um saquinho, corte a pontinha e então comece a fazer os desenhos. Use a criatividade, só lembre que esse desenho vai ficar apoiado na boca do seu copo ou xícara. Para o chocolate quente eu vou usar leite de aveia sem glúten, aquecer, colocar 2 a 3 colheres de sopa de cacau em pó, açúcar mascavo é opcional e então começar a mexer. Depois que aquecer bem e engrossar é só servir. Então, que venha, ou melhor, que fique o frio.